mais uma vez nos encontrarmos para juntos adorarmos a Deus. Quero aqui dar as boas-vindas aos nossos irmãos que têm nos acompanhado, os irmãos de perto, os de longe, os irmãos de Rocha Leão, de Barra de São João. Que o Senhor continue abençoando vossas vidas e que continuemos sempre vivendo na dependência do Senhor. Hoje estamos aqui para celebrar ao Senhor e um dia muito especial, porque este dia que o Senhor nos fez, assim a palavra diz, regozijemos e alegremos nele. Quero começar utilizando o texto do Salmo número 34, estarei destacando aqui alguns versos. Salmo 34, verso 1, verso 4, verso 7 até o 9. A palavra assim nos diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor, o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. E como é bom vivermos em comunhão com este Deus, que em todo tempo perto está. Nós vamos estar orando nesta hora e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento precioso na tua casa e também, ó Deus, tendo a oportunidade de mais uma vez usar a tua palavra e também entoar louvores ao teu nome. Queremos, neste início de culto, desde já, rogar ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada família que está acompanhando este culto. Peço que o Senhor esteja abençoando cada lar e que todos possam estar experimentando da tua provisão, do teu cuidado, porque o cuidado do Senhor não nos falta. Tu és um Deus presente, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipotente. Louvamos o teu nome e rendemos-te graça. Ó Deus, que esse dia seja um dia de edificação espiritual e também um dia de salvação de vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Convido os nossos irmãos do Ministério de Louvor e juntos vamos continuar louvando a Deus. Nós vamos exaltar o nome do Senhor e louvar a Ele com canções nesse momento, nessa hora, e alegrar o coração de Deus com a nossa canção, com a música. Eu convido a você a estar louvando a Deus junto com a gente, aí aonde você está, adorando ao Senhor com alegria e dizendo que essa presença de Deus que está aqui, que está aí com você, que está em todos nós nessa hora, essa doce presença do Senhor, vamos louvar o Senhor com essa canção, que o Senhor receba a nossa adoração nesta hora. Louvemos a Deus. Adoremos. Há um doce Espírito aqui, pois eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber
e se renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Glória a Deus. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e se renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Adoremos ao Senhor, dizendo que nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem, Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Vamos cantar nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas,
suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, em espírito e em verdade, nós adoramos esse Deus. E nós vamos declarar ainda nessa manhã. Em espírito, adore. Em espírito, Diga para Ele. e em verdade, Oh, Deus. te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade, Diga, te adoramos. te adoramos, Oh, nós te adoramos, Senhor. te adoramos. Diga que Ele é o Rei dos Reis. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis. Rei dos Oh, reis aleluia. e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar em espírito e em verdade. Adore aí, em espírito. Em espírito, em verdade, Nós te adoramos, Senhor. te adoramos, Aleluia, aleluia. te adoramos. Oh, em espírito. Em espírito e em verdade, Nós te adoramos, Deus. te adoramos, Nós te adoramos, Senhor. te adoramos. Oh, tu és o Rei dos Reis. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Tu és o Rei, Senhor. reis e Senhor, Aleluia. te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória, glória, glória. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Oh, glória ao teu nome, Deus. Foi que eu nasci. Nós nascemos para te adorar, ó Senhor. Jesus, Oh, aleluia. meu prazer é te louvar, Quero te adorar. meu prazer é Eu estar quero te servir, Senhor. nos atos Aqui do no centro da tua Senhor. vontade, Deus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
seja o teu nome, Deus. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Amém? Louvado seja Deus. E a nossa oração é sempre essa, que o Senhor receba a nossa adoração. Aleluia. Passa a palavra agora ao pastor nessa hora. Bom dia, quero dar meu bom dia a todos vocês que estão aí em seus lares, nesta manhã de domingo, para ouvir a palavra do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande poder retornar para trazer a palavra de Deus ao meu e ao vosso coração. Para tanto, gostaria de convidar vocês, nesta manhã, que acompanhasse em seus lares, as suas Bíblias, não sei se na mesma versão que a minha, mas é importante que vocês estejam com a Bíblia aberta para acompanhar o desenvolvimento desta mensagem. Gênesis capítulo 37. Eu vou ler de versículo 1 a 11 e posteriormente utilizarei outros versículos de outros capítulos. Capítulo 37, versículo de 1 a 11, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Que Deus abençoe esta palavra no meu coração e nos vossos corações. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Pai querido, na tua presença estamos. E ao ler a tua palavra, suplicamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abençoe e que fale aos nossos corações, para a honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã eu quero iniciar um tema, e talvez não terminarei hoje. E esse tema diz assim: 5 diretrizes para sonhadores desapontados. 5 diretrizes para sonhadores desapontados. Nós iremos falar apenas
inicialmente sobre as duas diretrizes inicialmente, e depois, em outra ocasião, falaremos sobre as outras 3. Interessante que, dentro desse contexto que nós estamos a viver, diante desta quarentena, desse Covid-19, desde dezembro para cá, ou janeiro, muitas coisas mudaram. Muitos sonhos tiveram que ser interrompidos, muitos planos tiveram que, talvez, ir para a gaveta, aguardando um novo tempo. Mas eu digo que o nosso Deus, Ele conhece exatamente cada sonho de cada pessoa, cada plano, cada alvo que tínhamos para este ano. Eu entendo que, como Deus está no controle, e no controle da vida de José, está no seu, está no meu. O que acontece a nossos sonhos pode nos tornar rudes ou afáveis. Todos nós possuímos planos, esperanças e perspectiva para a vida. Raras vezes eles chegam a concretizar do modo exato como antecipamos. Não obstante, alguns superam os contratempos na realização de seus sonhos, certo de que Deus está elaborando um plano mais importante, enquanto outros imobilizam-se pela derrota, mergulham em amarga autoincriminação, ocupam as pessoas ao seu redor pelas desigualdades da vida. O ponto em questão é como você procede quando as circunstâncias parecem se opor aos seus sonhos mais acalentados. É uma pergunta que eu deixo para cada um. Ou como uma mulher perguntou indignada: o que você faz quando a vida lhe dá um duro golpe? É uma outra pergunta que eu deixo para vocês desta manhã. Veja o que acontece a alguns de nós. Deus nos chama para ser sonhadores. Ele deseja dar-nos uma visão do que a vida pode ser. Uma das lições mais difíceis e de maior desafio na escola da obediência e da fé é que o Deus que concede o sonho também prepara o sonhador para concretizá-la. O que atravessamos quando nos movemos em direção aos alvos que Deus nos dá foi idealizado com perfeição para formar grandes pessoas, capazes de lidar com um grande sonho. Esta é a importante verdade que José tem para nos ensinar nesta manhã. Quando lemos do capítulo 37 deste livro ao capítulo 50, vamos verificar a trajetória de José, com exceção do capítulo 38, que fala sobre a experiência de Jacó com Tamar. Mas do 37, com exceção do 38 até os 50, vamos dar um passeio, como diz um certo pregador, um passeio com um olhar de águia, não profundamente, mas superficialmente. Para entendermos a vida de José, compreenderemos também a nossa história, a história de cada um nesta manhã. Eu quero defender a seguinte tese: enquanto acompanhamos a peregrinação de José, veremos 5 poderosas diretrizes para sonhadores desapontados. Primeira delas: deixa Deus ser Deus dos seus sonhos. Repito, deixa Deus ser Deus de seus sonhos. José, um adolescente de 17 anos, era o filho favorito de Jacó. Criou seu pai com um sentimento de que ele era especial e querido, e lhe deu um senso de destino. A sua fé foi bem alicerçada no que aprendeu dos encontros de seu pai com Deus. Mas a infância de Jacó afetou a educação de José.
Como acontece na maioria dos casos, o que se nega ao pai, este prodigaliza no filho. O esforço de Jacó para obter a bênção de Isaque tornou solícito demais em abençoar José. O resultado foi a rivalidade com seus irmãos. José possuía confiança, mas era uma segurança próxima à arrogância. O favoritismo de Jacó chegou ao cúmulo de dar a José uma longa túnica com a qual ele andava nos arredores. Orgulhoso, feito como pavão. Ela simbolizava a aristocracia e a isenção de trabalho árduo. A túnica inflamava o ciúme dos irmãos de José. Interessante que todos nós podemos sonhar, todos nós queremos ser filhos especiais, mas nem sempre o pai e a mãe precisa elogiar um em desprezo de outro. Precisamos ter muito cuidado naquilo que nós fazemos com os nossos filhos, valorizar o dedo menor até o maior de um modo igual, sem discriminação. Podemos ver até aqui que Jacó estava querendo trazer na figura de José aquilo que ele talvez não alcançara com seu pai Isaque. E essa é uma grande lição para nós nesta manhã. E eu quero dizer que José se achava um filho especial, se achava um filho protegido do pai, com aquele presente, com um cuidado especial. Precisamos estar atento a isto. Eu digo que dentro desse, um comentário bastante interessante, que um comentarista diz, mais ou menos assim, nesse episódio: Jacó até censurou José, mas o sonho já tinha causado dano ao ego conturbado de seus irmãos. O seu destino já fora traçado em uma ação terrível, estava para acontecer. Jacó enviara-o para supervisionar os irmãos no trabalho e de pastorear os rebanhos do vale de Dotã. Na verdade, ele tinha pedido a José que fosse até Siquém. Chegando a Siquém, ele não encontrara os seus irmãos. E o texto diz que, dentro daquela circunstância, ele encontrou uma pessoa que informou: eles não estão aqui, foram para Dotã. Então, José segue até Dotã. Quando eles notaram que José se aproximava, a ira e o ciúme de longo tempo subiram-lhe a cabeça. Gênesis 37, no versículo 19 e 20, quero ler para vocês, que diz assim: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Ou seja, era estratégica e era a vontade dos irmãos de José aniquilaram. E enquanto José gritava, suplicando por socorro, os irmãos comiam. Nada senão o próprio homicídio poderia ter expressão melhor o sentimento deles. Uma refeição para celebrar a morte de um irmão. Mas os desígnios de Deus eram outros. Uma caravana de ismaelitas que ia de Gileade para o Egito se aproximava, enquanto os irmãos saboreavam a refeição. Conforme o versículo 25 nos diz: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Ou seja, quando viram aquela caravana, pensaram em vender José, para que José
fosse esquecido, fosse uma ameaça que ficaria para trás. Singular estratégia de um Deus capaz de fazer descobertas felizes. Agora Judá alia-se a Rúben e em sua advertência, conforme o capítulo 37, versículos 26 e 27, vocês podem ler em casa depois. Você poderia esperar uma série de circunstâncias para contradizer um sonho? Penetre na mente de José agora. Levado embora, preso com correias às costas de um camelo. Sinta o que ele sentiu ao agachar-se cautelosamente em volta da fogueira do acampamento dos ismaelitas à noite, sozinho, sem companhia, indo para uma terra estranha. Quantas vezes nós podemos encontrar, talvez, nessa circunstância em que José, um adolescente, se encontrara. Passe a viver através de noites de solidão e dias exaustivos. Da perspectiva de um adolescente de 17 anos, assustado, só e com saudade de casa. E, contudo, o primeiro passo da preparação do sonhador para o cumprimento do seu sonho havia começado. A arrogância devia ceder ao caráter. A autoconfiança, a dependência e confiança em Deus apenas, não em si mesmo ou naquele filho protegido que durante os 17 anos o pai protegeu. Agora estava só, longe da sua família, longe dos seus. Nada havia de acontecer com José que o Senhor não a usasse para torná-lo um útil instrumento. Deixa Deus ser Deus de nossos sonhos, é reconhecê-lo como a fonte da visão para a nossa vida. A essência é o louvor e não o orgulho. Tudo o que temos e somos são uma dádiva dele. Não podemos interpretar nossa chamada como superioridade. Ele exige responsabilidade e obediência. Eu tenho certeza que, meu amado irmão, minha irmã, você tem um chamado de Deus. Você foi uma pessoa especial porque entendeu que Jesus é o seu Salvador. E quando Ele te resgatou do pecado, Ele te deu um chamado especial. Te deu sonhos para executar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida eclesiástica, no reino de Deus. Então não deixe que estes sonhos que Deus te deu, nada venha atrapalhar na sua consecução. Apenas entenda que a honra é para Deus e nós vivemos para Ele. José estava sendo trabalhado o seu caráter, agora numa terra longínqua, e que muitos de vocês já conhecem a história final. Mas dentro dessa primeira instrução de Deus a José, ele precisaria permitir que Deus fosse o Senhor dos seus sonhos, não ele, não a sua capacidade ou talvez a sua habilidade. José interpretou mal o seu sonho. Ele seria abençoado para que pudesse ser uma bênção. Após a comunicação do sonho, convinha que ele seguisse a transformação do sonhador. Algo aconteceu a José no caminho para o Egito. Não poderia ser o homem de fé em que se tornou sem essa transformação. A obstinação herdada de Jacó estava se acabando. É surpreendente como cada geração deve aprender por si mesma. A única coisa que Jacó não havia sido capaz de partilhar ao filho era que, na luta com o Senhor sempre vence. Na luta com o Senhor, com Deus, Deus sempre será vencedor. É isso que
José precisava aprender. Deixa Deus ser Deus de seus sonhos. Deixa Deus tomar a sua vida, a rédea da sua vida, do seu pensamento. E quando nós fazemos isso, Deus nos abençoará grandemente naquilo que deu para você para fazer e que você tem feito. Segundo, a segunda diretriz de um sonhador, talvez desapontado, e eu quero pensar com você, deixa Deus ser Deus, quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. Deixa Deus ser Deus, quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. José foi vendido a Potifar, comandante da guarda pessoal de Faraó. Embora jovem, José alcançou poder e prosperidade e ficou encarregado de toda a casa oficial e de tudo que tinha. A história, neste ponto, podia ter chegado ao fim. Se a família de José soubesse, com toda certeza se curvaria a sua posição. Mas uma vez as circunstâncias pareciam contra o sonhador. Ele foi preso sob falsa acusação. Contudo, o relato nos diz muito do que aconteceria à fé que José tinha. Por causa de sua lealdade a Potifar e submissão a Deus, ele recusou a proposta sexuais da esposa de Potifar. Quando você e eu, na execução de nossos planos, encontramos situações como estas, precisamos avaliar quem eu sou e por que estou ali, para que eu possa avaliar o que Deus tudo vê, sabe exatamente aquilo que eu preciso fazer. E José agora entendeu. Ele estava numa situação de comando, porque Deus o permitiu comandar, ou seja, ser o mordomo, o administrador daquela casa, mas de maneira nenhuma ele deveria possuir aquela mulher, porque o seu senhor, o dono da casa, confiava nele. É o primeiro obstáculo, a primeira, vamos dizer assim, provação àquele sonhador. A primeira aprovação de José. Eu entendo, amados irmãos, que quando às vezes nós atingimos uma certa posição na vida e achamos que estamos bem, e nos acomodamos, e permitimos que as provações e tentações nos cheguem, e às vezes damos atenção, coisas maiores poderiam acontecer conosco, e às vezes perdemos a chance. Se José aqui tivesse cedido à tentação, jamais ele chegaria a ser um governador. Precisamos estar atentos a isso. Deus quer utilizar você e a mim para grandes coisas, mas precisamos entender que precisamos estar no comando de Deus e não de nós mesmos. E aí que nós aprendemos um pouco mais nessa situação. Embora José fosse aquele inexperiente ainda, mas tinha um Deus que comandava os seus pensamentos, e dentro daquilo ele foi esperto. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Abrindo parênteses aqui, muitas vezes você vai estar em certos locais que só você pode decidir o que fazer. Ninguém estará presente. Mas lembre-se de uma coisa, Deus é Deus presente, em qualquer situação, em qualquer momento. E mesmo que José tivesse naquela casa só com a mulher de Potifar, ele disse o seguinte: olha, o meu Deus está vendo. É a Ele que eu sirvo. E se estou aqui é por causa dEle, não é por causa de Potifar. E eu não vou fazer isso. Que me pedes? No capítulo 39, versículo 9, ele é bem enfático
quando José diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, né? Contra Potifar, contra Deus. Então, muitas coisas precisamos estar atento para realizar o meu sonho, que é que Deus colocou no meu coração, o que eu devo fazer, o que você deve fazer. Que diferença do adolescente de anos atrás. O Senhor era a segurança e o centro de sua vida. Uma fé infantil se transformara em uma autenticidade e integridade varonil. Mas sua moralidade, centrada em Deus, custou-lhe caro. Levou à prisão. Vocês imaginam isso, né? Diz o salmista: feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferros. Mas Deus usou essa experiência para pôr ferro em sua alma. José aprendeu que não achamos a Deus nas circunstâncias. Nós é que o trazemos às nossas circunstâncias. Eu e você que trazemos Deus de acordo com as circunstâncias que passamos. Uma heresia que engana e confunde a muitos diz que quando mais crescemos na graça de Deus, mais fáceis as coisas se tornam. Por isso, quando nos deparamos com provações, nosso primeiro pensamento é: Deus está me punindo. Ou então supomos que se orássemos mais, as circunstâncias não frustrariam os nossos sonhos. Esse pensamento não se coaduna com a vida dos grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, como a vida e a mensagem de Jesus Cristo, nem com os santos mártires e fiéis seguidores do Mestre. Nossa oração não deve ser por vidas fáceis, mas por vidas capacitadas por Deus, que se tornam grandes pela sua graça. Essa deve ser a minha oração, a sua oração. As épocas em que mais tenho amadurecido e sido moldado na pessoa de Deus, que Deus pretende que eu seja, tem sido de desafios e contratempo que exige pura dependência de Deus. É a época que eu mais cresci. E talvez você aí em casa pode dizer também: pastor, foi épocas que eu mais cresci, quando eu senti que eu era totalmente dependente de Deus, aonde eu estava, as realizações que Deus me deu para fazer. E nessa época que nós precisamos pensar o que Deus tem feito na minha vida. Quando realmente cremos que o Senhor está no comando, podemos descansar na certeza de que seus planos prosseguem através do que está acontecendo conosco e ao nosso redor. Certa frase repete-se por todo o relato das provações de José. Mas o Senhor era com José. Mas o Senhor era com José. Eu gostaria que você colocasse o seu nome. Mas o Senhor é com Alceli. Mas o Senhor é com o pastor Noguedson. Mas o Senhor é com o pastor Cláudio. Mas o Senhor é com esta igreja. Mas o Senhor é com você que está em casa. Quando o Senhor está conosco, irmãos e irmãs, grandes coisas acontecem. As pessoas veem. Olha, aquela pessoa é abençoada. Aquela pessoa é bênção. Vamos trazer ela para a nossa equipe. Vamos nos ajudar, porque ela pode nos ajudar, porque Deus o abençoa. Irmãos, quantos exemplos e quantas pessoas têm falado, não para o meu engrandecimento, a glória de Deus, que eu e minha família é uma família abençoada. E quando eu escuto isso, eu louvo a meu Deus. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é conosco. Quantos livramentos tem nos dado. Então não tema o que você está vivendo hoje. Talvez enclausurado, preocupado com o que será amanhã, mas se Deus tem um plano na sua vida, eu creio que Ele tem,
as soluções virão. Aguente firme, porque o Senhor é contigo. Quando realmente cremos que o Senhor está no comando, podemos descansar na certeza de que seus planos prosseguem através do que está acontecendo conosco ao nosso redor. É isso que eu preciso crer. Uma vez mais, ele subiu ao poder, dessa vez como encarregado do cárcere. Veja bem, irmãos, José, ele é acusado inocentemente e vai para o cárcere. E ali também o Senhor era com José, ganha a confiança do carcereiro, passa a ser então centrado em José, todo o comando da cadeia. Se José não tivesse sido lançado na prisão, não teria encontrado os desleais padeiros e copeiro de Faraó. Estamos falando de circunstâncias contraditórias. Que lhe parecem essas situações preparadas por Deus para nos compelir ao sonho que Ele nos deu. Os oficiais e Faraó tiveram um sonho. Agora, 2 anos mais tarde, ou seja, José interpreta o sonho daquele copeiro, do padeiro, e só 2 anos depois, eles lembram de José. Eu fico imaginando comigo, os meus botões, 2 anos depois ainda, na cadeia. Mas quando nós entendemos que Deus está no comando, precisamos descansar. Descansar. Agora, 2 anos mais tarde, o copeiro se acha numa posição decisiva para se lembrar do talentoso e enigmático hebreu que encontrara na prisão. Pois Faraó teve um sonho estratégico nos planos de Deus para o Egito, para José, e como o tempo para o nascimento da nação hebraica. Quando Faraó teve o seu sonho, nenhum mago se achou que pudesse interpretar. O copeiro se lembrou de José. É o plano de Deus. Deus usa pessoas. José informou a Faraó que não possuía poder de interpretação de sonhos, mas servia a um Deus poderoso. José aprendera uma dura lição através do sofrimento. O que vemos diante de Faraó é um homem dependente de Deus, que permitira que Deus fosse o Senhor de seus próprios sonhos. A arrogância dos anos anteriores se fora, deixando em seu lugar a humildade que apenas o sofrimento é capaz de produzir. E eu quero concluir essa palavra dizendo que Faraó ficou tão surpreso com o discernimento de José e com a aplicação prática que o fez primeiro-ministro, vice-governador de todo o Egito, segundo no poder. Deus não apenas nos dá sonho e nos prepara para vivê-los, mas a outros também concede sonhos que se ajustem aos nossos e nos levem para frente, cumprindo assim os seus propósitos para a nossa vida. O Senhor está sempre pronto a desdobrar as necessidades de uma pessoa a fim de cumprir seus propósitos em outra. Pense nas pessoas que chegaram na hora certa para nos ajudar. Alguns eram amigos, outros hostis, mas Deus a todos usou. Pense exatamente nesta manhã que, para sonhadores desapontados, deixa Deus ser Deus de seus sonhos. Deixa Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. Deixa Deus no comando. E eu quero encerrar exatamente essas 5 diretrizes com essas 2 para você nesta manhã. Querendo Deus, estaremos reiniciando com as 3 outras diretrizes que eu quero deixar para você pensar. Deixa Deus ser Deus nos sucessos da vida, da sua vida.
Deixa Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os sonhos que Deus lhe deu. E deixa Deus ser Deus do futuro, enquanto Ele executa o seu propósito maior na história. Pense aí no seu coração, e que essa palavra que você ouviu nesta manhã te abençoe, te dê um estímulo maior para continuar a sonhar e executar os sonhos que Deus lhe deu. Deus, pois, vos abençoe. Estaremos orando para encerrar. Deus amado, Deus Pai, todos nós temos sonhos. Todos nós vivemos sonhando, desde que nascemos. O Senhor nos trouxe esse mundo para um propósito. Ó Deus, que os nossos sonhos coadunam com o propósito do Senhor. E nos capacite para viver este sonho no dia a dia, Senhor. E não deixar que as circunstâncias que atravessamos, ou que estamos atravessando, venha impedir na execução do sonho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvamos a Deus pela vida do pastor Alceli e por esta preciosa palavra do Senhor ao nosso coração. E eu acredito que uma frase deve estar marcando a nossa vida após ouvir essa mensagem. Deixa Deus ser Deus. Em todo o tempo. Deixe sempre Deus agir e se submeta a Ele. Nós vamos louvar ao Senhor, convido o Ministério de Louvor, e acredito que a canção oportuna para este momento, sem dúvida, é Te Louvarei, não importam as circunstâncias. Na experiência de José, nós vemos quantas lutas ele enfrentou, mas ele deixou Deus ser Deus. E aí, nós nesse tempo, ao ouvirmos esta palavra, podemos também aprender que nos desafios da vida, precisamos louvar ao Senhor, porque Ele é Senhor em todo o tempo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há se me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto quero estar, adore ao Senhor. Perto quero estar,
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Pouco eu sei, sem comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te Louvado seja Deus. Vamos orar. Gratidão ao Senhor por esta manhã bendita na casa dele. Ó Deus, muito obrigado. Nós só temos a te agradecer porque até aqui nos abençoou e nos sustentou o Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de adorar ao Senhor, de ser, ó Deus, filho, e de ter o Senhor como nosso Pai, Jesus como nosso irmão, e podermos, Pai, viver dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Obrigado por tua bendita palavra, que nos edifica, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos encoraja, que amplia a nossa visão e nos mostra que podemos continuar sonhando, vivendo na tua dependência. Ó Deus, muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, com a nossa família, que, ó Deus, toda a nossa casa seja abençoada e edificada pelo Senhor. Nós consagramos a nossa vida e a nossa família ao Senhor. E que porventura aqueles que estão afastados, que, ó Deus, eles tenham a oportunidade e reconheçam em Ti, Deus único, verdadeiro, e tenham, ó Deus, a bênção do retorno para o Teu aprisco santo. Nós oramos, no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, hoje à noite nós retornaremos ao culto, às 19 horas, teremos a oportunidade de estar com o primeiro culto presencial aqui no templo. Mas você que não poderá vir ao templo, seja pelo limite do espaço no templo que está definido em 30%, seja por
qualquer outra razão, talvez você faça parte do grupo de risco, não deixe de adorar ao Senhor e de prestar culto ao Senhor. Nós estaremos aqui intercedendo por todos vocês. Sejam fortalecidos no Senhor. E também, mesmo no momento que estivermos aqui, você poderá estar na sua casa, acompanhando o culto ao Senhor, adorando ao Senhor junto conosco. Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso. E até logo mais, querendo Deus.